Olá, boa noite a todos. Um dia muito chuvoso. Estamos aqui de volta para falar sobre a semana da meditação dos 7 raios. Ficamos aí, eu fiquei, um mês ou um pouco mais fora, sem aparecer nas nossas lives de quarta-feira, em função da doença do meu pai, depois do falecimento. E agora estamos voltando aqui a fazer as nossas semanas de meditação. Todo mundo já estava pedindo, algumas pessoas, Todo mundo é exagero, mas aí hoje eu vou convidar um amigo, um filho, uma pessoa muito querida, com quem a gente conversa muito sobre todos esses assuntos: mecânica quântica, ressonância harmônica, mestres ascensionados. E aí vamos falar um pouquinho sobre um livro que esse meu amigo trouxe da Espanha há algum tempo atrás, ainda estava escrito em espanhol. Foram 2 livros que ele trouxe e que me emprestou, e que eu achei muito, muito interessante. Até fiz algumas traduções desses livros para fazer um podcast que está aí no YouTube também. Um é sobre o Ranta, o livro branco, e o outro é A Vida dos Mestres, que é A Vida dos Maestros. E eu acho que hoje é bem calhar esse assunto, em função da nossa meditação que a gente volta no domingo. Então está todo mundo convidado para entrar no nosso grupo, no WhatsApp. O telefone, o meu WhatsApp está aí no feed. Se as pessoas quiserem me mandar uma mensagem, eu mando o link do grupo. Bom, nós vamos falar sobre a vida dos mestres. A obra A Vida dos Mestres, agora a gente já tem ela traduzida em português, que não tinha no tempo em que eu li. A Vida dos Mestres foi escrita por um dos membros da comissão arqueológica enviada ao Oriente na última década do século retrasado, para pesquisar cidades desaparecidas. Então, no final de 1880, 1870 e 1890. A expedição tinha a incumbência de apurar a verdade sobre as tradições religiosas e filosóficas mais antigas, como as origens do cristianismo, do budismo, do brahmanismo, do islamismo e de seus fundadores, visando ao esclarecimento das futuras gerações e de estudiosos da história da civilização. A missão foi constituída nos Estados Unidos, e de lá fazia parte um grupo de 11 sábios de diferentes especialidades, com um itinerário que abrangia a Grécia, o Egito, a Pérsia, a Índia, a China e países vizinhos dessas nações. Contavam com beneplácito e a ajuda dos governos locais, que auxiliariam na difícil tarefa planejada. Então, Bert T. Spalding, autor do livro, descreveu toda a viagem, suas aventuras e ocorrências durante os 3 anos gastos pela missão em sua primeira etapa, limitando-se a transmitir as mensagens dos mestres encontrados, sem comentários
próprios. A atualidade dos ensinamentos contidos em A Vida dos Mestres é um modelo para a nossa juventude, né? Para as pessoas que estão em desenvolvimento cognitivo, intelectual, acadêmico, ávida de conhecimentos reais, constituindo-se numa esperança de nascimento de um novo ciclo evolutivo que defenda a fraternidade universal. Luiz entrou. E aí eu vou aguardar o Luiz solicitar aqui para a gente fazer a nossa live. Então, o livro que a gente vai tratar hoje é sobre a Vida dos Mestres. Ah, chegou, deu certo. Chegou. Deu certo, deu certo. Como é que você veio? De teletransporte? Foi. Vi as ondas do Wi-Fi. Tá uma chuva. Vi as ondas do Wi-Fi. Pois aqui não tá não. Aqui tá nublado, Não? mas tá tudo bem. Aí Não não tá tá. chovendo? Não tá chovendo. Então, E nem vai chover. e nem vai Amém. chover? Não, já choveu. Então, tava comentando sobre o assunto que a gente vai falar. A nossa chamada fala a vida dos mestres e depois da grande fraternidade branca. Todos os mestres e toda a evolução faz parte do projeto da Fraternidade da Luz Universal. Então, todos os mestres, os Chohans, que têm ministérios ou não, fazem parte da grande Fraternidade Branca. Nós fazemos parte da Fraternidade Branca. Ou você faz parte da luz, ou você faz parte da sombra, você que escolhe. Lá que você quer ficar, em cima do muro não vai dar para ficar. Aí entra no nosso livre-arbítrio, A gente já sabe qual que é o Né? lado, né? Então não tem problema. Então, a gente já faz alguns milhões, alguns 1000 anos, escolheu o lado do Miguel, né? Eu Escolhemos o gostaria de saber lado quanto tempo, mas deve fazer tempo, viu? uns 10 mil anos, com certeza. Bom, Você já contou a história dos maestros do livro, né? Do livro dos... eu li aqui A as entrada. orelhas, né, do livro e falando que era uma pesquisa, como aconteceu no final do século retrasado, toda aquela 19. chuvinha de informação da grande fraternidade, que tem Blavatsky, que tem Allan Kardec, que tem todo mundo pesquisando o além vida material e as informações que vinham. Então, tem essa equipe de arqueólogos também que iam buscar informações em lugares antigos, com populações antigas. Remotos, né? Naquela época, no final do século XIX, era difícil até de chegar lá onde eles foram, né? Sim. E era um grupo de cientistas americanos, eram mais de 10, não tem... E eles se depararam com os maestros lá. Na verdade, quem encontrou eles foram os maestros, né? Que abordaram eles no meio de uma expedição que eles estavam lá. Sim. E aí o Spalding, ele comenta que ele é um cientista, então ele só está contando o que ele viu. Não tem uma opinião realmente, que ele não dá um parecer das coisas. Ele só relata a história que ele escutou, que ele viu, com as palavras e com as anotações dele e dos companheiros de trabalho dele, que foram anotando tudo que eles estavam vivendo, ouvindo e conhecendo dos maestros naquele momento, né? Sim. Parece que eles ficaram 3 anos em companhia dos maestros.
nessa expedição, porque tem outras pelo mundo, tem na Grécia, tem no Egito, tem todos os lugares. Essa do livro em específico é um pedaço da Índia e um pedaço Do já no Tibete. Himalaia, né? Indo para o Himalaia, Tibete. Tibete. É. Então, Eles migraram da que é a Índia para o parte Tibete. mais Começaram na Índia e sinuosa, foram para o Tibete. que é a parte mais difícil de chegar naquele templo que a Blavatsky foi um monte de vezes, não conseguiu entrar, mas É. no fim ela é convidada a entrar, né? Então, Eles precisavam de alguém que conhecesse o terreno, que era o caso dos maestros. Agora, quem são os maestros? Né? isso. Resumindo a informação, porque é complicado e complexo de explicar. Os maestros eram pessoas, eram seres iluminados, são seres iluminados, e no lugar de uma pessoa, porque tem uma pessoa que aborda um dos cientistas no livro, que eles chamam de Emílio, é um nome fictício, porque eles não dão os nomes reais dos maestros. E esse era um dos maestros de um grupo enorme de maestros. Esses maestros, quando a gente fala maestro, a gente está falando de pessoas completamente conectadas com a fonte. Né? São Sim, Budas, são Jesus, são seres assim iluminados num grau que a gente tem até pouco conhecimento, sim. inclusive. No, Né? no sétimo nível da consciência, né? No sétimo. É, Né? E o mais interessante de tudo isso é que são cidades, às vezes comunidades inteiras de uma família, né, que são dos povos mais antigos da Índia, do Sudas, né, que uhum. são povos remanescentes de Atlantis até, que tem, né, o que, que eles vão falando? Você olha uma pessoa, parece que tem 16 anos, qual é a idade real? 700. Não dá para. 700 anos. Bom, isso é uma coisa. Para a gente, pra gente é fácil, porque a gente tem um conhecimento prévio, não só do livro, mas também dessa, como se diz, desse poder intrínseco na alma humana, né? Que a gente sabe o que é ser iluminado. Mas o que é ser iluminado? De que tipo de seres iluminados a gente está falando? Está falando de seres iluminados que têm um acesso total com o éter, né? Ou com um vácuo quântico, como chama o Hélio Couto, ou com o todo, ou com Deus, como chama a maioria. Né? Tem um contato direto. Eles Com conseguiram Cristo. eliminar todas um Cristo, né? Que através desse Cristo interno que temos, todos eles criaram uma conexão completamente livre e direta com o todo. Então eles têm o poder do todo. Quando a gente fala o poder do todo, é o poder da criação do todo, é o poder da manipulação que o todo tem sobre todas as coisas. Eles são deuses na Terra, assim, basicamente falando de uma maneira mais popular, eles têm o poder de manipular o tempo, manipular, usar a nível atômico e subatômico Sim, todas as mudar o peso coisas, atômico da matéria, mudar se, o peso trans, atômico, se se teletransportar, transportar, transformar, criar vida, aparecer, desaparecer, tanto até deixar o mesmo corpo, né? deixar o corpo imóvel e aparecer num outro lugar e o corpo físico está presente numa determinada região e a pessoa está trabalhando em outro lugar. O que acontecia com São Francisco, com Santo Antônio. Santo Santo Antônio Antônio de fazia isso? Eu não Pádua sabia. fazia isso. Então, assim, É o mesmo? mais, né? Não tem aquela história, vou tirar o pai da forca? Tem. Então, Santo Antônio, ele estava rezando uma missa, porque ele era um sacerdote, né? Ele Aham. recebe uma informação que o pai dele ia morrer na forca. E ele Ah, deixa o corpo ali na missa, imóvel, vai até onde o pai está para tirar e tira o pai da forca e volta. essa história eu não conhecia. Pois Ele então. se desdobra, por isso que tem essa coisa, vou tirar o pai da forca. O É ditado, engraçado, porque a gente tem muitas histórias de Jesus que ressuscitou e outros muitos que deixaram o corpo, que foram até assassinados e voltaram à vida, etc. Mas a gente tem tipo relatos fragmentados dessas histórias. Né? Esse livro ele tem, conta detalhadamente durante 400 páginas sim.
detalhes de dias, momentos, histórias e todos os poderes é uma coisa muito mística. Todas as faculdades que eles têm, né, As de capacidades, né? manipulação, as capacidades, através de um conhecimento muito profundo de si próprio, Do que é o né? sagrado, do que é o Do que é o tecido de sagrado tudo. que tá intrínseco em nós e em Tá, todas as coisas. E aqui eles dão as exatamente. fórmulas de como você conseguir. Às vezes é muito metafórico, às vezes é uma metáfora, às vezes é como se fosse um mito. Você tem que se reconhecer nesse mito e tentar entender como é que eles conseguem fazer isso. É, é complicado, é complexo, mais que complicado, né? Mas é o que todos dizem. No final das contas, eles estão falando de uma Então, forma e mais essa detalhada. é a verdadeira vida que Deus desejou para nós, Exato, né? Eu não exato. sei, será que você tá me ouvindo direito aí? Tô. Às vezes bloqueia, Tá. mas eu tô te escutando bem. Tô. Então, Que Deus desejou e para nós. Quando a gente fala Deus, né, vira uma coisa assim, é o Deus cristão, é o Deus barbudo, não, Não, não é o Deus barbudo, não é não, o Deus não. arbitrário, não. A gente está falando de uma energia universal, uma essência primordial, construtora de todas as coisas. O Né? De incriado. todas o incriado, a gente está falando de uma força absoluta que reina em todos os lugares, inclusive em nós mesmos, que somos fragmentos dessa força. Então Deus é só uma palavra, pode chamar de como a gente estava dizendo antes, de vácuo quântico, de o incriado, o todo, Absoluto, a consciência absoluta, a o consciência amor absoluta, universal. E o o amor interessante universal. nessas comunidades é que elas vivem para ajudar e estar presente nos lugares mais primitivos, curando, restaurando membros das pessoas, fazendo aqueles ditos milagres que Jesus aprendeu com os Fez ali. essênios, Aham, e muitos, né? aham. Essa é a verdadeira missão que a gente tem, usar todos esses instrumentos, essas ferramentas que Deus nos deu para ter uma vida digna, próspera. E é muito bacana, né? Os banquetes. Fala um É, pouco dos os banquetes. banquetes. Os banquetes, eu lembro, porque lembro que a gente estava falando, eu li esse livro há uns 8 anos atrás, 7 anos atrás. E agora eu te emprestei, você ficou um tempo com você, você leu, e agora está com uma versão em português e eu estou voltando a ler de novo, né? Sim, Depois de muitos anos. Ainda não cheguei nos banquetes, mas a comida não para de aparecer na mesa. não, Não tem uma pessoa que cozinha, inclusive, não existe essa pessoa. não. Eles retiram, eles extraem tudo do éter o tempo todo. Tudo. O Eles extraem tudo dinheiro, do éter. É, a, inclusive, eles falam que eles podem, tanto o dinheiro é um recurso para um fim aqui na matéria. E eles comentam que não é necessário realmente, porque você pode ir diretamente ao ponto que você quer. Eu quero dinheiro para comprar comida, né? Ou para comprar milho para fazer farinha para fazer o pão. Você pode pular todos esses estágios, porque no final das contas é tudo uma extração do éter. Se você quiser tirar o produto perfeitamente produzido, sem ter que passar pelo finalizado. dinheiro, sem ter que passar finalizado, sem passar pelo milho, sem passar pelo cozimento, pelo forno, pode materializar diretamente a sua necessidade, que seria o pão em si. Né? Então não passa, não é dinheiro, geralmente eles vão no ponto onde o que precisa? Comida, a comida aparece. Eu lembro de poucas passagens, porque eu não cheguei ainda nesse pedaço que eles estavam cortando um pão e quando eles voltavam a cortar o pão, aquele pedaço que tinha sido retirado já estava lá de novo. Então o pão que eles estavam cortando nunca acabava. Muito Sim. engraçado. O pão ele se multiplicava a si mesmo, não era nem vários pães, era um só que ia sendo cortado e voltava a se restabelecer, e se cortava e voltava a se. Muito legal, muito legal. Então, e eu estou
num pedaço onde eles se reúnem e toda a iluminação não tem lâmpada. Não tem luz nos locais, exato. E tudo fica Não tem iluminado, luz. E tudo tudo tem fica uma luz cálida. perfumado Uhum, e uhum. tem E a outra, o coro dos anjos, né? Em todas as essa parte não lembro. Então, eu já estou nessa É, parte, na parte do coro dos essa anjos. parte não lembro. Eu estou E lembrando de coisas agora, por exemplo, que o Emílio, né, ele nunca se cansava, por exemplo. E estava sempre limpo. Eles faziam sim, caminhadas de dias, semanas, e ele estava sempre com a roupa impoluta, impecável, e nunca estava com uma aparência de cansado. E eu lembro ele explicando para um desses cientistas, ou dois que estavam juntos, né, como ele fazia para nunca estar cansado. Eles se autorregeneram a nível subatômico, todas essas células e todos, né, os átomos do próprio corpo, eles se renovam a partir de uma vontade que eles têm, de um desejo e de um comando, de uma ordem que ele dá a si mesmo, né? E que essas células e esses átomos eles se renovam todo o tempo e as roupas nunca estão sujas, elas estão sempre limpas, ele nunca está cansado, ele está sempre com a mesma energia, eles não dormem, por exemplo, só quando querem, né? sim. E a história de quando tem que atravessar um rio que tem 7 quilômetros de extensão, de margem, De largura. largura, né? E que eles andam sobre as águas como andou Jesus. E É. aí os Ele, cientistas eles, falam, eles, né? eu não vou me arriscar, não tenho tanta fé Eles assim. foram, eles foram, eles foram convidados, né? Que se eles quisessem, eles podiam ter atravessado o rio naquele momento com os maestros, mas eles duvidaram. Eles duvidaram Sim, e pela dúvida eles tiveram que dar uma volta de 4 dias por uma ponte que já. estava muito fora da rota para poder chegar do outro lado do rio, onde os maestros chegaram em minutos, né? Sim. Aí nesse passeio, que eu lembro, isso é uma parte que eu li agora há pouco, nesse passeio, um dos maestros acompanhou os cientistas para darem essa volta, sem nenhum problema, eles, se tivessem que andar, também andavam, mas aí surgiu uma questão, um maestro que estava acompanhando esse cientista para dar a volta no rio, que era uma caminhada de 4 dias, perguntou para ele por que vocês preferem se humilhar e se arrastar como seres humanos? Por quê? Por que vocês fazem isso? Podendo usar de toda essa magnificência, né? De todo esse poder, de todo De esse toda essa amor do todo, tecnologia que o Pai, espiritual. de toda essa tecnologia espiritual para fazer o que a gente está fazendo, e vocês preferem estar fazendo desse jeito. É curioso, vocês são estranhos. Vocês são esquisitos, por que vocês fazem isso? Que é o que acontece na maior parte, quer dizer, com a maioria da raça humana. Prefere se arrastar, né? E ser E humilhado do que interessante entender porque que no tem um poder. começo o Emílio ele combinava, vou estar lá, né? O cara, eles ficavam uma semana para chegar, quando chegava ele já estava lá. E aquela coisa de aparecer dentro do quarto sem abrir a porta, né? O tempo todo. O tempo todo. O Então tempo todo todo. mundo O tempo chega todo. do nada e faz É. e Eles têm aparece. como livre circulação, eles se desmaterializam e materializam. Uma coisa, aí tem uma coisa que eles falam que é através esse poder do todo, ele só se manifesta através do nosso Cristo interno, Sim. né? E que esse poder só pode ser manifestado através desse Cristo interno. Então, o primeiro processo, a primeira fase do processo é você chegar a esse Cristo interno que temos todos nós, né? Que é o fragmento do todo, que é a nossa centelha divina, que é o Que é nosso o filho, espírito, que é o que é o filho, filho. tem vários nomes, né? Uhum. Que tem vários nomes. Agora, e através dessa centelha divina, desse Cristo interno, se pode manifestar todo o poder do todo. Porque em realidade é a mesma coisa, né? Como dizia
nosso querido Hermes Trismegisto, da primeira lei, que é praticamente a única que a gente entende bem, que nós vivemos na mente de Deus. Nós vivemos dentro da mente do todo. Nós somos parte do todo, o tempo todo. Né? Todo esse éter está rodeando a gente, nós por dentro e por fora o tempo todo. É uma questão de... A gente vive numa inconsciência por culpa de... Isso já é outro tema, já dá outra live. Por causa das nossas capas. Agora, como manifestar, né, todas essas coisas se antes a gente tem que chegar no Cristo interno? Como é que faz para chegar no Cristo interno? Então é a primeira pergunta do milhão, né? Como é que faz para chegar no Cristo interno amanhã? Agora é com você. Te deixei a bomba. Resolve aí. Tem uma Como é história que faz? dentro da mecânica quântica que diz que Jesus que veio para dizer para nós que o Cristo somos nós e nós somos como Ele é, como Ele, Jesus, né? O que acontece? A gente não é amar ao próximo como a ti mesmo. A mecânica quântica diz que você tem que amar ao próximo mais do que a si mesmo. Só que ele não podia falar isso, porque senão ele não teria durado uma semana em Jerusalém, teria durado 2 dias, 1 dia. Não daria tempo de fazer o que ele tinha que fazer. Próximo como a ti mesmo. Ainda ressaltando uma capa, o ego. Mas hoje a gente sabe que a fala não era essa, mas a gente não estava pronto para ouvir. Amai ao próximo mais do que a ti mesmo. Porque você está aqui para servir ao próximo. Então, tudo que você faz na vida é para obra de Deus, para ajudar o seu irmão e não tirar benefício para si. Porque tudo que vier para você vem por acréscimo. Exato. Porque está tudo... Nós somos... que quando isso acontece, nós somos uma manifestação de um amor universal, que nem cabe na nossa consciência limitada a essa quantidade. Né? Não dá para ele. Se a gente coloca uma característica nesse todo, a gente está limitando esse todo. Nossa mente não tem capacidade para entender o tamanho desse amor. Né? E quando isso acontece, essa conexão, nós somos apenas um instrumento, não é nosso. Tudo que passa pela gente é o que está vindo desse éter, dessa substância primordial. Está passando para ser comunicada. Para mover, para transmitir, para fazer, para doar, para ajudar. Então, assim, vai buscar o conhecimento, vai estudar, vai fazer, vai trabalhar e vai ajudar, né? Aí a gente cansa, mas é só isso eternamente. Eternamente. É para a eternidade. Né? Porque se você pensar que você vai buscar para se beneficiar, você ficou com a bola no pé, você não vai subir. Exato. Porque aí você fica parado na capa, no ego. E isso é outra coisa. O ego, né? O ego nosso, de todos, o medroso. Porque parece que quando você delega autoridade para outra pessoa, no caso, a gente está falando do éter primordial, atuar através de você, parece que o ego vai desaparecer, tem medo de morrer. Isso não é uma verdade. Através dessa personalidade criada pelo éter, né, que somos nós, todo esse poder se manifesta através dessas personas que foram criadas, né, dentro da nossa alma. Essas personas, essas máscaras, toda essa força vai ser expressada através dessa substância que nós fomos criando, essas capas, né, inteligentes de personagens. Eu quero dizer, o ego ele não vai desaparecer, esse é o grande medo, né? Mas aí eu deixo tudo na mão desse ser primordial e eu desapareço. Não desaparece. Não desaparece. Nós somos também uma individuação desse ser primordial. E essa individuação não vai morrer. Não vai desaparecer. Exatamente. Exato. Olha quanto poder. Né? Então, tem uma coisa que eu estava lendo aqui.
que eu tinha separado aqui. Aqui está em espanhol, vou traduzir a tempo real. Então ele, está falando ele, né? A substância primordial, Deus, né? Ele deseja que nós sirvamos para escapar das limitações e transformarmos em seres abundantemente livres, né? Então ele fala, eu sou a porta. Ele quer dizer, quando ele falou, está falando de Jesus, né? Eu sou a porta. Quando ele falou isso, ele quis dizer, eu sou. Quando ele fala eu sou a porta, ele está falando do eu sou. O eu sou também é o outro nome do nosso Cristo. Esse é da o centelha divina. Da fraternidade. O eu sou. É a centelha divina em cada um de nós. É aí que entra a nossa meditação, para a gente se habituar, né? Não é para criar uma religião, não é para criar um dogma, não é para criar nada. É para a gente conectar com um campo primordial de força, que é a própria luz, nos seus atributos, e manifestar a nossa divina presença, eu sou. Então, eu coloquei isso eu coloquei isso no Instagram, porque Sócrates já falava, Sócrates também era um ser iluminado, que já sabia todas essas coisas e pronunciava e comunicava do jeito que as pessoas naquela época e naquele momento entendiam, que era através de um ensinamento filosófico. Ele falava, age para que eu te veja. Né? Não adianta você... Conhecerás o todo, né? Exato, age para que eu te veja, porque não adianta você falar para mim o que você é, eu quero que você faça. Você tem que integrar esses conhecimentos e ir atuar através deles. Né? Jesus falava, como é que é? Através de vossos atos os conhecereis. Mesma coisa. Através de vossos atos os conhecereis. É a mesma coisa. Né? Com outras palavras. Tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Não adianta ficar na mente e não adianta que isso seja um conceito. Aqui está falando exatamente disso. Por exemplo, com a continuação daquilo. Eu sou a porta. Eu sou. Né? O Cristo interno. E ela se expressa de um modo único em 4 estados. O conceito do que é. O pensamento. Já entra na nossa mente física. A palavra, que é o logos da criação. Que a partir do momento que você tem um conceito, cria ele como um pensamento, né? Dá forma, pronuncia a palavra para que se manifeste, e a ação, o ato. Essas 4 coisas, o conceito, o pensamento, a palavra e o ato. Isso no nosso ser, eu sou, no nosso Cristo interno. Porque ao mesmo tempo Deus, na alma, que já é outro, é uma subdivisão, digamos, um fractal, né, do espírito, vamos colocar assim, fala que na alma é poder, substância e inteligência. É o que atua na alma, né, que é diferente do espírito, que é diferente do eu sou. Está conectado, mas ela tem outra função, não é isso? E no espírito, que é o nosso Cristo interno, realmente, né? Seria somente sabedoria, amor e verdade. Então tem uma escala. Sim. Né? É como se fosse um pequeno protocolo. E tem uma Agora, você consegue explicar melhor isso? Porque dizem, temos nossa mônada primordial, nossa mônada, que se fragmenta. Então o nosso espírito serve de projeção e ferramenta para a expressão da mônada. A alma serve de fragmento e projeção do espírito. E o corpo, mente, nesse plano, serve de pronunciamento da alma. Então, parece que aqui tem 4 estágios, né, de ferramentas. Aqui ele está falando dos 3. Ele está falando do espírito, da alma e do nosso corpo aqui. Né? Que ele fala que aqui no nosso corpo, ele veio de trás para frente, de baixo para cima. Ele começou que aqui no estado que nós estamos, mental, o estado perfeito seria ter o conceito correto, o pensamento correto, a palavra e o ato. Sim. Né?
mais acima, que é a nossa alma, que nós somos uma projeção dela, seria o poder, a substância e a inteligência. E mais para cima, que seria o nosso eu sou, que nosso Cristo interno, seria, onde é que está? A sabedoria, o amor e a verdade. Para mim é um pouco tudo muito confuso, porque você tem que dividir nós mesmos em 3 partes, se não 4. Se você pensar em quantas partes que você é dividido, você já contou que entre uma nota Ré, uma nota Dó e o Ré, você tem 49 divisões. Comas, sim. Você tem os cômodos, 7 vezes descoberto 7. por 7, Pitágoras. 7 vezes 7. Tá. Essa é a escada da nossa identidade. É a nossa escala. É igual uma escala musical. Aí você multiplica, é só fazer as contas. Você vai saber em quantos fractais você se projeta. Até chegar no reino do primeiro nível, no primeiro aspecto, que é o reino mineral, né? Da mineral. Até chegar no Deus plano meu. dos E agora, elementais. outra pergunta também essencial. Para chegar nesse ponto de iluminação, é necessário entender tudo isso antes ou esse entendimento Não, ele vem depois da iluminação? não é necessário entender tudo isso antes, porque a ciência que faz com que tudo aconteça, ela passa pelo coração e não pela mente. A mente, você pode ficar enchendo o seu aparelho aí, como é que chama aí a sua máquina, de Seu informação. A HD? informação, seu HD, não é... Uhum. A informação, ela não é conhecimento, ela só é informação. E o conhecimento, se ele não é usado, ele não é sabedoria. Então, simplificando Exato. tudo isso que você falou, a gente tem um impulso da vontade, do poder e da vontade, você tem a mente, a emoção, tem que passar pelo corpo da emoção e depois vai para a ação. Então, vem do éter, né? Vem do elemento ar, passa pelo fogo, passa pela água e E depois se vem o manifesta. elemento terra e se manifesta. Nós Sim. somos construídos assim, na nossa máquina, né? Então, a gente está falando que vem do ar, que é do éter, depois passa pelo fogo, que é a mente, que dá Então, forma, que o molda, ar ainda é depois o passa. elemento primordial dos 4 elementos. O éter já é o 5º elemento. E é o quinto? Tá. Vem do 5º, vem daqui. Vem dos elementos primordiais, que para nós são os orixás, né? Fogo, Os terra, água nossos e ar, Elohims. plasmado para fazer com que a matéria aconteça a partir do 5º nível, antes do plano búdico, para que a matéria aconteça no plano do ar, do etérico, né? Fogo, água e terra. Então, os corpos inferiores, eles são alimentados pelo éter. O éter não é o ar. O éter é um espaço entre o elemento ar e o elemento espiritual na sua plenitude, o elemento primordial. O éter, que seria o que a gente chama de Deus também, toda a energia primordial. Sim, Né? O tudo é vácuo quântico. Deus. Tudo é Deus, né? Todas A as coisas. abelha, a bactéria, a minhoca, tudo é a expressão do mesmo todo. Da mesma onda, como diz o nosso querido Hélio Couto. Onda. Tudo é a mesma onda. Organizadas de formas diferentes. E muito bem organizada e muito estruturada. O universo, ele não tem falhas. Ele é toda Não. sincronicidade. Nada está Não. errado. Se deu errado uma coisa, é o seu ego É porque está fora da lei. segundo uma outra lei, que não a Exatamente. lei universal. Eles falam aqui muito no livro da perfeição da ideia, do conceito. Sim. Né? Que, por exemplo, para alguns maestros aqui, eles estavam falando Jacob, é Jacob?
que ele também teve a revelação como Jesus, né? E que foi mostrado para ele com tanta perfeição que eles conseguiam mudar as formas físicas a nível subatômico das coisas. Transformar uma pedra em comida ou multiplicá-la. A própria transmutação, né, do elemento. A transmutação do elemento. Que é o fogo branco, que é o fogo da chama. Aqui encontrei, é Jacob. Aqui Jacob em espanhol. Quem é o Jacob em português? Jacó. É Jacó, né? Não é Jacó? Não. Deve ser. Deve ser. Não sei porque eu estou lendo aqui. Então, aqui fala. E ele se desvelou, né, e se desvelou a magnífica lei de expressão, segundo a qual as ideias concebidas do pensamento divino saem para manifestar-se nas formas. Está falando de Jacó. Esta lei foi revelada com tal perfeição que ele percebeu também a possibilidade de transformar, de cambiar todas as formas, modificando os estados de consciência ao seu gosto, ao seu bel prazer. Modificando os estados de consciência. Isso tem uma coisa muito importante aqui para ser explicada. Tem uma coisa muito importante para ser explicada. Modificando os estados de consciência de todas as coisas. O que quer dizer isso? Como dizia nosso amigo Ranta, todas as coisas são uma consciência. Não? Todas as coisas. Uma pedra tem uma consciência, uma planta tem uma consciência. São reinos diferentes. Né? São reinos diferentes e elas têm tudo. Como o Ranta falava, até um tapete da sua sala tem consciência do estado dele. Todas as coisas estão vivas e têm o seu nível de consciência. Sendo assim, né, nós somos uma consciência um pouco mais elaborada, por dizer de alguma forma, encontrando um grau, né, de conhecimento e conexão com o todo. O que estão dizendo aqui é que nós podemos, dentro das leis, que nada mais é que um amor infinito com relação a todas as coisas, há uma maneira de manipular todas as outras consciências através de uma lei universal que é puro amor. Ou seja, fazer isso para o mal não funciona. Não. Quando fala não funciona. Manipular, não é usar da sua força de transformar em algo para te beneficiar. É ajudar no processo da evolução do outro, seja em que reino de tudo. Quando a gente fala o outro, a gente fala de qualquer coisa que tenha uma consciência, ou seja, tudo. Sim, né? Tudo. Exatamente. Aí é o processo da transmutação. Né? Tá. E quantas capas a gente tem que atravessar? Porque qual que é o nosso maior mal? Ou o maior pecado? Tanto faz o nome. Né? Nosso maior erro, o egoísmo. Como dizia Helena Blavatsky, que a Helena sempre fala, a Lúcia Helena, a heresia da separatividade. Sim. Enquanto a gente achar que está separado de qualquer coisa, não vai funcionar. Sim, tudo isso que a gente está falando não vai funcionar. Né? Enquanto eu achar que a minha atitude não vai não vai me prejudicar, mas eu quero lhe prejudicar, é um tiro no pé. Sim. Como diz o Joel Godin, Total. né? Você dá um tiro em si mesmo, dentro da trincheira. Quando? Porque você... Totalmente. Né? E a gente não conseguiu entender ainda que qualquer ato que esteja dentro da lei, que seja através do amor de qualquer pessoa, beneficia a humanidade, a todo mundo. E a mesma coisa acontece ao contrário. Sim. Né? Quando há uma injustiça, quando há uma atrocidade, a humanidade inteira está sendo afetada por aquilo. Porque, ainda mais de uma forma inconsciente, talvez a gente perceba pouco. Assim, porque as pessoas acham que ainda estão separadas uma das outras. Né? Sim. Isso é um grande erro. Isso não é Mas isso não quer dizer que a lei não seja aplicada. Você querendo ou não querendo. Você acreditando ou não acreditando. Ou não.
Sabendo ou não sabendo, não importa. A lei é aplicada do mesmo jeito o tempo todo, né? Sim. Claro que quando você busca o conhecimento, você tem muito mais compromisso e muito mais responsabilidade do que uma pessoa. Eu conheci muita gente, assim, no nível de doação magnífico, pessoas extremamente humildes, sem saber ler e escrever, indígenas, as pessoas que eu fiz o meu trabalho, né, que eu fui buscar o conhecimento ancestral, mas de uma luz e de um amor assim iluminado, né? Lá na Bahia eu conheci muita gente assim, e conheci muita gente atrasada também, mas né, sempre tem as duas coisas. Então, nunca ouviu falar em nada disso que a gente está falando. Mas que Bezia, são. fazia remédio, catava os bichos da rua para, né, Dona Antônia, Sim, benzedeira não maravilhosa. precisava saber de nada, né? Não, só tinha o coração. Até mesmo nossa mãe Nanak, né? Que com todas as suas limitações era uma das pessoas mais iluminadas que eu conheci, Sim, que nós conhecemos, né? que era Conhecedora de um outro desprendida, poder. tinha um outro poder. Mas a mãe gostava desse assunto. Eu sempre conversava com ela. Conta para mim, filha, como é que é essa É, história. Você né? tem um livro para eu ler? Aí eu emprestava, mas eu não sei se ela lia, não. Será que era ali? Contava, Aqui tem uma contava. frase, aqui tem uma frase que eu coloquei agora no no story do meu Instagram, agora há pouco. Eu estava lendo o livro, dando uma revisada em umas coisas que eu tinha marcado. Aí tem uma coisa assim que a gente não pode insistir com ninguém Não, em empurrar a goela abaixo determinados conceitos que a gente, depois de muita caminhada e de muito bater a cabeça na parede, entendeu algumas poucas coisas, né? E uma delas é que você não pode obrigar ninguém a querer saber ou a saber. E aqui tem uma frase dos mestres aqui que eles falam, isso é muito engraçado, né? É, se verá que não se pode ensinar nada aos orgulhosos, e que só os humildes de espírito podem perceber a verdade. É assim, é o que a gente acabou de falar. É uma pena. Às vezes dá vontade de empurrar a goela abaixo, né, mãe? Mas não... às vezes dá vontade. Fala, por que você não bem-aventurado entende? aos pobres de espíritos, né? Porque deles será o reino dos céus. Uhum, sim. Porque se resume em outra coisa, não se resume em intelecto. Não, Não se resume não, em ego. Não se resume em não, saber em eu não, sei as coisas. não. Não é cognitivo, é coração. Não, é o Então, tem coração. umas coisas que crescem antes da cabeça, do aprendizado acadêmico, né? É, O corpo mental, ele não. É um banco de dados, né? Esse é um corpo. banco de dados. E outra, quando você entende com a cabeça e não entende com o coração, Não, a primeira coisa que se faz é criar ídolos. sim, Né? Imagens, ídolos. É onde o outro manifesta por você esse poder, que você teria que manifestar. E aí entramos em um dos maiores erros e tropeços da humanidade. é. A quantidade de ídolos que foram criados através de uma visão suprema que deveria ser nós mesmos. E você acaba projetando no outro por não conseguir sentir aquilo no seu coração. Então o outro faz por você e se transforma num ídolo. Então, tem uma passagem onde as mestras, né, e os mestres vão nas vilas para curar pessoas, leprosos, pessoas com deformidade, pessoas com acidente, que perdem os membros tal. E chega, chega um momento que eles param de ir. Então o Bird pergunta, mas por que vocês não vêm sempre, né? E toda vez ele falou, porque é o seguinte, as pessoas voltam a ficar doentes, encontrar a sua própria morte, a sua decrepitude, esperando pelo Salvador. E a gente está aqui para demonstrar que eles são capazes de aprender e se curar.
Então, nós não podemos ficar aqui negligenciando o aprendizado deles. Porque O toda vez que eu aprendizado. faço, tá feito, alguém faz por mim. Eu mesmo recebo, às vezes, muito pedido assim, reza por mim. Você tem força, reza para mim. Não adianta, gente. Não, Se eu você não até tá, se rezo você por não tá, se você não tá certeza. receptivo dentro do seu coração, claro, mas é uma coisa que você não recebe nem de você mesmo, nem, obviamente, nem de ninguém. Sim, a gente Você tá reza fechado. para as pessoas como um presente, um campo de energia, né? Hum. Principalmente para quem já foi, né? Um buquê de flores, né? Que você manda para alguém que está do outro lado. E a gente pede energia positiva para todo mundo, mas assim, essa força da resolução das coisas é o que eles tentam passar, né, para essas pessoas que são americanos até, incrédulos, né, Uhum, são que é cientistas, eles não capaz. têm. São céticos, completamente céticos. Eles não tinham nenhuma conexão com a espiritualidade. Eles eram cientistas, pura e E duramente, assim. aí, né, é muito bacana isso, que tem uma parte que eles mostram a projeção, tipo um holograma. Tipo um holograma, um filme. Eles É um projetam, né? filme que projeta como a gente está aí entrar em duas guerras que iam ser complicadíssimas para nós, que foi a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial. A segunda. E como é que isso podia ser evitado e não foi evitado porque, né, ninguém quis que evitasse. Ninguém quis saber. Né? Bom, Ninguém mais quis ou menos saber. isso, né? Tem uma outra força de trás de tudo isso que teve muito mais organização e perseverança e que conseguiu levar o plano a cabo. E Mas é continua muito sendo assim. louco. Mas enfim, aqui tem uma conclusão disso tudo, que é uma frase que eles falam, é um pequeno parágrafo que é para concluir essa coisa do nosso poder interno, que ninguém pode fazer nada pela gente a não ser nós mesmos, né? Começando por nós mesmos. Ele fala de Deus como que Deus que a gente, como estava falando, é o éter, né? A energia primordial, vácuo quântico, incriado, etc. Ele fala Deus não escuta nem o nosso fluxo de palavras, nem nossos clamores ardentes, repetidos em vão. Não escuta. É necessário buscar-lhe, ou seja, buscar no centro no centro do nosso Cristo interior a conexão invisível que possuímos com Ele em nós mesmos. Ponto. Sim, concluindo, não tem outro poder maior que não seja o que já está lá dentro da gente, que a gente precisa dar um jeito de romper todas essas capas. Eu não sei muito bem como é que faz. Nós temos a nossa via e tem muitas outras vias também que funcionam. Né? Nós temos as nossas ferramentas, vamos dizer assim, né? Espirituais, de escavação. São ferramentas de escavação, né? Sim. Que a gente está aí trabalhando nelas há um tempo já. E que está lá dentro, não está em nenhum outro lugar. Enquanto a gente não encontrar, né, não conseguir abrir essa caixa de Pandora dentro da gente não vai conseguir conectar com todo esse poder que a gente está comentando aqui hoje, né? Com todas essas coisas maravilhosas que estão escritas nesse livro, que os maestros eles não param de falar e contar as histórias deles. Esse livro está bem detalhado, a gente está dando uma repassada assim, bem por cima, né? Sim. Mas podia até indicar que você mostrou o livro no começo, não mostrou? Eu mostrei, mas eu posso mostrar de novo. É, A Vida dos Maestros. Eu estou vendo ao contrário. Será que o meu também está ao contrário? Não, você está vendo o contrário porque. É, Vamos ver, eu em vou dar espanhol, a La vida. Vida de los Maestros. O espanhol é a mesma coisa, a vida dos maestros. Para os Aqui nossos é amigos espanhóis. É. A Vida dos Mestres. É. Bert T. Spalding, que era um arqueólogo, né? Um cientista. Era um cientista que estava com um grupo de cientistas, né? Exato.
que estava sendo acompanhado. E no meio desse processo, eu estou falando já mais do final do livro, do meio para frente, que eu ainda não cheguei lá outra vez, que eu estou lendo de novo, como eu tinha falado antes. Que alguns deles, eu não lembro quantos, se iluminaram. Se Da iluminaram. coletiva, né? Alguns dos cientistas ficaram lá, inclusive. Exato. E começaram a manifestar, ficaram, mas eles assim, ficaram já iluminados, eles se iluminaram, eles começaram a manifestar toda essa força, não é, do amor universal através deles mesmos. Tudo isso que a gente está falando, teve alguns deles que entenderam profundamente, tal como é, né? Tal como há que entender. E ficaram lá. Muito legal. Nosso tempo parece que está acabando, mãe. Faltam 7 minutos para acabar. Que terminar, terminou. Eles cortam. É 1 hora corta, né? 1 hora corta. Faltam 7 minutos. Então, estava naquele. Você está em que parte do livro? Eu estou na parte. Porque eu leio, volto para trás aqui, fala muito de Jesus, né? Porque eles se reúnem. Eles usam como uma linguagem. Usam a imagem de Jesus para conectar com o irmão. Como o irmão mais velho. Atingiu o Cristo em sua plenitude como modelo. A gente sabe que não foi o único, mas aqui eles dão muito como exemplo, como o irmão mais velho. E também é um modelo, é um arquétipo que para a época, até para hoje, é muito entendido. Ele vem e fala com eles. Ele vem. Ele vem. Assim como como entra ele e Pilatos. Pilatos, não lembro, Pilatos também. No fim do livro tem ele e Pilatos. Eu sei que ele aparece em algum momento e começa a interagir junto com todo mundo. E, inclusive o Buda também aparece, muito engraçado. O Buda vem para dar uma bronca. Para dar uma bronca no imperador. Vai dar uma bronca. Gente. Não pegou pelo colarinho porque não pegou pelo colarinho porque não é de Deus. Pegar pelo colarinho, mas deu uma bronca no imperador. Eu lembro lembro mais ou menos, eu lembro que ele veio assim, mas veio falar, falei assim, o que você está fazendo? Gente, um cara que tinha muito poder, ele estava manipulando toda uma cidade, ao seu bel prazer, com ensinamentos do Buda de forma completamente torcida e distorcida, né? E inclusive teve um momento nesse banquete que ele se voltou contra os maestros que estavam na mesa, porque os maestros falaram alguma coisa do Buda e ele discordou, e nesse momento que ele discordou, que ele começou a ficar agressivo, o Buda apareceu e aplicou uma correção. Foi muito legal, né? Tem as correções, né? Tem as correções. E tem uma parte que eles falam da vida de São João Batista, que passou 12 anos em vilarejos, e tem toda a compilação feita por uma família do tempo dele. Como assim? As pessoas Como é que eram atuais ao tempo de São João Batista, ainda estava lá. Sério? Aqui fala desse auto-hipnotismo, né? Porque quando os maestros começam a se pronunciar e se manifestar esse poder na frente desses cientistas, muitos deles começaram a duvidar, principalmente no começo, a duvidar seriamente. Pensavam que era ilusionismo, que eles estavam sendo hipnotizados. Aí, no decorrer do processo, eles viram que não tinha como, né? Que aquilo era daquele jeito mesmo. E até chegou um ponto que o Emílio fala para eles: vocês, né? Tô falando em espanhol, mas vocês hipnotizam a vocês mesmos. Vocês já estão hipnotizados, né? Na falta e na carência do poder do todo. Vocês vivem hipnotizados. O que a gente está querendo fazer é deshipnotizar vocês, né? Então ele fala, vocês hipnotizam vocês mesmos, né? Crendo que vocês são entidades separadas de Deus, do todo. O que ocorre é que vocês não chegam e não alcançam a vossa própria criação
ou expressão mais perfeita. Nós fomos criados, somos e fomos criados da forma mais perfeita que a gente nem pode imaginar. Mas a gente se auto-hipnotizou para crer que isso não é desse jeito, que é muito mais restrito e miserável. Né? É um auto-hipnotismo que a gente está auto-hipnotizando durante milhões de anos, pelo jeito. Né? Então a gente hipnotiza para não ver a forma mais perfeita. Deixa eu terminar um momentinho. Então vocês não permitem que Deus se expresse perfeitamente através de vocês. Como é o seu desejo fazer. Tá tudo à disposição, é isso que eu queria dizer. Sempre teve. Certo, Lu. Tá sempre à disposição tudo, né? O eu Sempre sou, esteve. eu sou, né? Eu sou a luz do coração que brilha nas trevas do ser e tudo transforma no tesouro dourado da mente de Cristo. E o meu Quem amor sabe um dia a é gente vivo para o entende. mundo, para apagar todos os erros e todas as barreiras derrubar. Eu sou o poder do amor infinito que se expande até alcançar a vitória no mundo que não tem fim. Saint Germain, né? Que assim seja. E assim é. Beijinho. Um beijo, Obrigada. Aninha. Foi Obrigada, ótimo. meu filho. Um Depois a beijo. gente fala de novo. Tá bom. Beijo pra todo mundo. Obrigada a Até a todo mundo próxima. que participou com a gente do nosso bate-papo. E vamos aguardar vocês para domingo, a gente começar a nossa semana da meditação De dos meditação. mestres. Dos 7 raios. Dos 7 Começando raios. com o raio Boa. azul do poder e da vontade, na expressão do nosso laríngeo, no poder da fala, da palavra. Vamos ver se hoje a gente fez uma prévia total do livro, assim, de um resumo, e depois a gente pode pegar alguns capítulos concretamente e dar uma desmanchada neles, né? Falar mais concretamente de determinados assuntos. E se alguém se interessar e quiser saber mais alguma coisa, é só mandar um WhatsApp, falar comigo ou com o Luiz. Aqui no Instagram mesmo, no Instagram, a gente vai falando. Né, Lu? É isso mesmo. É isso aí, gente. Estamos aqui. Obrigada. Obrigado. Abraço para todo mundo. Isso, a gente se vê proximamente. Um beijo. Tchau.